que o bem comum é o bem comum da classe dominante daquele momento histórico. Tranquilo? Não? Essa última parte. Veja, você só pode transformar o Estado, a política, compatível com a ética, e, portanto, transformar esta violência cotidiana em algo positivo, em algo ético, se você disser, olha, o bem comum é o bem comum dos indivíduos da classe dominante, no caso, dos indivíduos masculinos da classe dominante. Então você só pode afirmar que o Estado é ético, a política é ética, essa violência é ética, portanto tudo isso é positivo, se você excluir da humanidade parcela da humanidade. E isso é possível porque com a entrada das sociedades de classe, lembra, o processo de exteriorização passa a ter agora uma diferença fundamental entre os indivíduos da classe dominante e os trabalhadores. Veja, Aristóteles, o que ele estava dizendo era rigorosamente verdadeiro, ele não está mentindo, isso não é uma questão de preconceito, tinha um preconceito contra o escravo, não é isso. O que ele está dizendo, de fato, é assim, as necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas, as relações sociais reais, objetivas daquele momento histórico, eram assim. Aqui você tem um complexo alienante em operação que a gente hoje consegue reconhecer sem grandes problemas, mas que naquele momento era impossível de ser reconhecido, mesmo pelos grandes pensadores. Porque as relações de produção tornavam o escravo de fato não parte da humanidade, faziam do escravo algo não humano. Tranquilo? Veja. Acrescentem a isto o fato de que neste momento a gente tem uma relação do indivíduo com a sociedade que é uma relação em que o indivíduo só pode existir, só pode ser o que ele é como parte da sua comunidade imediata. Então a gente tem neste momento um processo de exteriorização que incorpora esta necessidade e esta possibilidade objetiva. O Sócrates só pode ser Sócrates como cidadão de Atenas. Ele prefere morrer em Atenas do que sair de Atenas. Lembra que o governo, né? Ele prefere morrer em Atenas do que sair de Atenas, porque sair de Atenas significa deixar de ser quem ele é. Ele só é Sócrates em Atenas. O indivíduo, o senhor de escravo só é senhor de escravo se fizer parte da comunidade, da classe dominante dos senhores de escravo, que aí tem força para aplicar violência e manter os escravos sob controle. Fora disso, o cara está morto. Um senhor de escravo sozinho, mesmo que ele tenha pouquíssimos escravos, 10 escravos, no dia seguinte os escravos fugiram, ele morreu. Tranquilo? Vê, diga. Vou voltar um pouquinho. Não, vai lá. Esse processo de bem comuns ficar restrito à classe dominante, né, aos interesses da classe dominante, o que não está claro para mim é se isso é uma operação, uma representação da realidade, que tem uma base, de certa forma, uma base real, ou se realmente é isso, porque se realmente for isso, parece que a gente está dizendo que bem comum engloba o escravo, de alguma forma engloba o escravo. Por quê? Englobaria, neste caso, o bem comum englobaria o escravo. Porque eles são excluídos da humanidade, na verdade. Isso, então eles não fazem parte do bem comum. Mas eles acreditam que... Eles quem? Os escravos. É um processo que não passa pela consciência do escravo de estar fazendo bem comum para a humanidade. Ele é completamente alijado desse processo. Veja, eu não saberia te dizer, eu não conheço nenhuma produção ideológica dos escravos daquele momento. Eu não estou dizendo que não tem, eu não conheço, tá certo? Mas certamente se existe, não era uma concepção de humanidade superior, tá certo? Aqui o Aristóteles, Platão, etc. estavam produzindo naquele momento. Não era um para si superior da humanidade naquele momento. Veja, tem alguns pensadores gregos, romanos, que falavam, não, os escravos são humanos, tá certo? Teve uma parte, os gregos sabiam que a Terra era redonda. Ao longo da história, não foi isso que se transformou na verdade. Naquele momento histórico, ao longo, não foi isso que foi assumido, aceito como verdade, embora hoje a gente sabe, tá certo, que eram muito mais verdadeiras do que Aristóteles, por exemplo, em relação ao escravo. O que daria para dizer hoje a gente consegue dizer que obviamente não era o bem comum. Então, mas por que a gente consegue dizer isso? Que eu vou mostrar agora. Tá certo? Não é, a gente consegue dizer, não é que a gente conhece mais, porque a gente consegue dizer porque as condições materiais hoje permitem que a gente reconheça algo que Aristóteles não podia. Os escravos eram humanos. Claro. E que isso aqui é um processo de alienação, coisa que Aristóteles não podia reconhecer. Então, ele descreve o processo, mas não como alienação, percebe? É como a promoção do bem comum, como um ato ético.
Tranquilo? Olha que legal. Quando a gente chega na época do Hegel, mudou tudo. O grande Hegel, entre 1806, que publica a Fenomenologia do Espírito, 1813 e 14, que sai a Ciência da Lógica, neste momento, tá certo? O grande Hegel está vivendo um momento em que a sociedade burguesa está se tornando madura e que agora, veja, a apropriação do trabalho excedente, eu vou falar chique, se complicar eu volto, tá certo? A apropriação do trabalho excedente se dá pela apropriação da mais-valia, não é mais pela... Você não vai extrair o trabalho excedente pela violência imediata que vai ser efetuada diretamente pelo Estado. Não é assim que as coisas vão ser. Você tem um mercado que vai substituir este processo. E o resultado disso, veja, é que você tem esta relação entre o capital e o trabalho, ele é uma relação de tal ordem que o capital vai necessitar de duas coisas. Primeiro, o capital, ele vai deixar, ele nunca fez, né? O capital não vai comprar o ser humano integral. O que o capital vai comprar é a sua força de trabalho. Então o capital ele precisa pegar do trabalhador, não o trabalhador, mas só a sua força de trabalho. E ao fazer isso, veja, ele compra essa força de trabalho como mercadoria e ele paga o preço dessa mercadoria, que vai ser o salário. E é um processo de compra e venda de mercadoria muito similar a todas as outras. As consequências não são similares, mas muito similar a todas as outras. Veja, para que este processo possa possibilitar a reprodução do capital na sua amplitude máxima, na sua taxa máxima, é fundamental que você tenha a maior oferta possível de força de trabalho. Porque no mercado, quanto maior a oferta da mercadoria, menor o seu preço. Lembra a diferença entre preço e valor? Valor é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria. O preço é a expressão monetária, tá certo? Quanto maior a oferta de força de trabalho, quanto maior a oferta dessa mercadoria, menor o preço dela. Portanto, maior a possibilidade de você extrair a mais-valia. Tranquilo? Então, para o capital, é absolutamente fundamental que todos os indivíduos possam entrar no mercado de força de trabalho e vender a sua força de trabalho. Para que isso seja possível, veja, esse trabalhador, ele tem que ser proprietário da força de trabalho, pelo menos. Ele tem que ser um proprietário privado. E para ele ser um proprietário privado que é capaz de estabelecer um contrato de compra e venda, veja, ele tem que ser um proprietário privado que é integralmente possuidor da sua força de trabalho, portanto, da sua existência, da sua vida. Então, esse trabalhador aqui, ó, ele tem que ser um trabalhador livre. Ele não pode ser um trabalhador que, tal como um escravo, tal como um servo, ou tal como o indivíduo da sociedade primitiva, estava preso à sua comunidade imediata e era o que a sua inserção na comunidade imediata determinava. Lembra, o senhor feudal, era senhor feudal na França medieval. Esse mesmo senhor feudal na China não seria senhor feudal coisa nenhuma, tá certo? Né? O senhor de escravo é a mesma coisa. Agora não, você tem um trabalhador que ele tem que ser livre, porque veja, ele não só não está preso à sua comunidade imediata, mas ele é livre porque ele é livre para vender a sua força de trabalho para quem e nas condições que ele bem entender. E do outro lado, você vai ter um capitalista, você vai ter um burguês que igualmente é livre, porque ele pode comprar a força de trabalho nas condições e de quem ele quiser. E vai ser no processo livre de negociação entre esses dois indivíduos livres que a gente vai ter o processo de expropriação do trabalho excedente. Então veja, é necessário que você tenha uma relação puramente econômica entre dois proprietários privados e que nesta relação puramente econômica o Estado não faça outra coisa senão regular as condições do contrato. Veja, o que está acontecendo? Pega em Paris, tá certo? Véspera lá da Revolução Francesa. O rei determina, né? O rei já havia determinado muito antes. Só a manufatura Gobelin vai produzir tapetes em Paris. Veja, o rei vende um monopólio para os Gobelin. Os Gobelin pagam um tanto por ano para ter esse monopólio e só eles vão produzir tapete. O tapete fica muito mais caro, obviamente, porque tem que incorporar agora o que você paga para o rei. Garante, né, um preço elevadíssimo para os Gobelin, porque só eles é que estão produzindo os tapetes. Mas o resultado disso, veja, é que o rei que está determinando quem é que vai acumular capital vendendo tapete. O rei é que determina. O rei é que determina quem é que vai vender sal para a Guiana Francesa. O rei, percebe? Então, o rei, ele organizava o mercado, ele intervia no mercado. E isso era fundamental para a velha aristocracia, porque era a forma que a velha aristocracia tinha de pegar uma parte do capital da burguesia e transferir para ela.
Tá bom, você faz o seu negócio desde que você me pague um tanto. Veja, o que a burguesia precisa, e ela realiza com a Revolução Francesa, é tirar o Estado da economia. A partir de agora, as relações econômicas vão ser decididas no mercado livremente organizado da sociedade burguesa. O que o Estado vai ter que fazer vai ser garantir as condições do livre funcionamento desse mercado. Tem que garantir a propriedade privada, tem que criar um instrumento jurídico que seja capaz de ordenar essas relações concorrenciais, portanto de choque, portanto de atrito, tá certo? Da forma contratual. Se você assina um contrato, você tem que cumprir o contrato, você não pode matar o seu concorrente para pegar a propriedade dele, você tem que estabelecer limites. Mas estabelecidos esses limites, veja, o Estado sai da economia. O Marx, na questão judaica, vai dizer que o capital se emancipa politicamente do Estado. O Estado deixa de ser aquilo que tutela o Estado, que tutela o capital, que tutela o mercado, e o que ele vai fazer agora é criar as condições legais, as condições políticas, as condições da aplicação de violência na vida cotidiana, etc., que garanta o livre funcionamento desse mercado. Tranquilo? Olha que legal. Isso significa, veja, que o Hegel está vivendo essa realidade. O Hegel está vendo Napoleão destruir o velho Estado absolutista e construir o novo Estado burguês. Ele está vendo o que o Marx está chamando de emancipação política do capital. Tá certo? Ele está vendo essa emancipação política acontecer e ele vai fazer elogio disso. Né? O Hegel é o filósofo da burguesia revolucionária, o maior filósofo que a burguesia revolucionária jamais teve. Tá certo? A fenomenologia do espírito e a ciência da lógica é o maior elogio da Revolução Francesa que seria possível fazer. O Hegel está dizendo que com a Revolução Francesa a gente tem a humanidade finalmente chegando numa sociedade perfeita, numa sociedade harmônica, de desiguais, eu vou mostrar para vocês, mas harmônica, tá certo? Então veja, como é que o Hegel vai tratar este complexo alienante? Ele vai dizer o seguinte, olha, o que a gente vai ter na sociedade burguesa então é a liberdade dos indivíduos, os indivíduos finalmente são livres. E a partir deste momento, os indivíduos vão se reunir, vão se relacionar com a coletividade como indivíduos livres que são. Então ele vai dizer, olha, você tem a sociedade. Vocês vêm aqui? Não, né? Eu vou para lá. Então ele vai dizer, ó, você... Dá para ver? Você tem a sociedade, e você tem o indivíduo. Veja. Agora, o local do indivíduo vai ser determinado pelo local que ele ocupa no mercado, pelo quanto de propriedade privada o quanto de capital que ele consegue acumular. E esse indivíduo que é livre, tá certo? Esse indivíduo que é livre, que não é mais o servo preso da gleba, que não é mais o burguês constrangido pelos monopólios absolutistas, etc. Esse indivíduo que é livre, veja, ele é o locus do egoísmo. E ele é o locus do egoísmo porque ele é, essencialmente, um proprietário privado, mas um proprietário privado no sentido burguês do termo, não no sentido feudal, no sentido escravista. Ele é um proprietário privado no sentido burguês do termo, porque ele agora, ele é livre. Ele está na França. Se ele puder destruir economicamente a França para ficar rico, que o faça e vá para a Inglaterra. Lembra os Rothschild? Eles estavam em Portugal no começo de 1500, foram para a Holanda, depois foram para a Inglaterra, depois foram para os Estados Unidos. E se a China virar a primeira potência, eles vão para Pequim, tá certo? Você não tem mais nenhuma conexão, não é a sua conexão com a sua comunidade imediata que vai determinar o que você é socialmente. Então veja, esse indivíduo egoísta, mesquinho, concorrencial. Vocês lembram do Curtiço do Aloysio de Azevedo? Lembra o português? Aquele português, tá certo? Isto é o indivíduo, tá certo? Que o Hegel está pensando. É o cara que a única coisa que ele quer na vida é juntar os tostões para virar miliardário. É a única coisa que ele quer na vida, tá certo? Pai Goriot, tá certo? A única coisa que quer na vida. Veja, e ele vai dizer, todavia, este cara aqui, ó, ele já passou pela experiência da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa. E o que a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa mostraram para a humanidade é que este egoísmo, este proprietário privado, este cara que quer acumular riqueza, só consegue fazer isso se tiver um ordenamento da totalidade social que possibilite isso.
Porque se você deixar a concorrência entre os indivíduos e até as últimas instâncias, você tem um processo de violência em que o fraco mata o forte, em que o pobre mata o rico, em que o proprietário privado não só tem ameaçado perder sua propriedade privada, mas é ameaçado perder a sua vida, e o trabalhador também. Então ele vai dizer, veja, a experiência da humanidade, passando do feudalismo para o capitalismo, e depois você tem a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, mostram, e de uma forma evidente e clara, que é necessário que haja um contrato social, lembra o contratualismo? Um contrato social que faça com que haja uma totalidade social, que organize a totalidade de tal forma que torne possível a existência dessa propriedade privada. E o Hegel não tem a menor dúvida, ele é eleitor de David Ricardo, não tem a menor dúvida que o capital se reproduz extraindo a mais-valia dos trabalhadores. Lembra? A mais-valia é descoberta, discreta e nomeada pelo David Ricardo, não é pelo Marx. E ele vai dizer, olha, é a expropriação da mais-valia que faz o capital. Mas isso só pode acontecer se tiver uma totalidade social que seja capaz de fazer isso. Então veja o que ele vai dizer. Veja, o Estado, a sociedade, quando ela é uma sociedade burguesa, e a expressão dele é Bürgerliche Gesellschaft, sociedade burguesa. É aqui ele vai chamar de Bürgerliche Individuum, indivíduo burguês. Lembra que chamar de burguês naquela época era elogio. Ser burguês era ser revolucionário, era abrir as portas da humanidade para o futuro, para a felicidade, tá certo? Então, chamar de burguês não é como é hoje, tá certo? Que tem um certo caráter pejorativo. Naquela época era elogio. Ele está chamando de sociedade burguesa. Sabe isto que na ciência política, na sociologia, normalmente se chama de sociedade civil? O Hegel chamava de Bürgerliche Gesellschaft, sociedade burguesa, e o Marx durante muitos anos, ele, no final da vida, eu acho que a partir do 18 Brumário, é que ele vai mudar isso. Mas ele está chamando de sociedade burguesa também. Essa sociedade civil e Estado, tá certo? O Hegel está chamando, é a Bürgerliche Gesellschaft. Detalhes, não tem grande importância, tá certo? Mas veja, o que ele está falando? Então, quando você tem a sociedade burguesa, o que a sociedade burguesa vai fazer é, veja, qual é o interesse universal de todos estes indivíduos? O que todos eles necessitam para serem o que eles são? Que você tenha uma totalidade social que possibilite a existência da livre concorrência da propriedade privada sem ameaçar a existência da própria propriedade privada. Então veja, o Estado, quando ele se transforma num Estado burguês, Napoleão pós-Revolução Francesa, quando ele se transforma num Estado burguês, ele passa a ser o promotor do bem comum. O que é o bem comum? Permitir que os proprietários privados, livres, concorram livremente entre si, sem levar a degenerescência da própria sociedade, garantindo a vida e a propriedade de todos que estão em concorrência, mas se permite a concorrência. E ao você promover o bem comum, veja, o Estado vai ser o locus da ética. Como é que é possível, veja, o Estado ser o locus da ética, se o Estado só pode ser composto por indivíduos, que é o locus do egoísmo? Como é que isso é possível? Veja, para um Descartes, para um Hobbes, para um Locke, né, para um Rousseau, isso era rigorosamente impossível. Mas o Hegel já descobriu, lembra que a totalidade é mais do que a soma das partes. Porque na totalidade você tem as partes e as interações entre as partes. E o resultado diz que você tem mais coisa na totalidade do que na parte. Portanto, a totalidade tem uma qualidade que as partes não necessariamente têm. Ele vai dizer, veja, como é que se dá esta relação? Assim, ó, quando este indivíduo promove o seu egoísmo no máximo grau possível e ele acumula capital no máximo grau possível que ele acontece, ele vai contratar mais trabalhadores, vai produzir mais mercadoria, vai aquecer a economia e com isso ele paga mais salário, com isso ele gera mais emprego. Então ele se enriquecendo, ele faz a prosperidade coletiva. Veja, este egoísmo levado à prática radical e verdadeiramente faz com que este indivíduo egoísta, ao perseguir as suas finalidades rigorosamente egoístas, mesquinhas e individualistas, promova o bem coletivo. Porque ele está aquecendo a economia, está gerando emprego, está fazendo mercadoria, está aquecendo o comércio, e isto só pode levar a humanidade a uma riqueza cada vez maior.
Então ele vai dizer, veja, através deste processo de síntese, que vai transformar as ações individuais nesta totalidade que é a sociedade, quando este indivíduo é livremente burguês e esta sociedade é uma sociedade burguesa, você tem um processo através do qual a promoção cotidiana desse egoísmo individualista produz a prosperidade coletiva. E a prosperidade coletiva é o bem comum. Veja, a dialética hegeliana, tá certo? Veja, o egoísmo se transforma no seu oposto. O egoísmo se supera, Aufhebung se supera e se nega no Estado. Como é que ele faz isso? Porque pela mão invisível do mercado, lembra o Adam Smith? Pela mão invisível do mercado, o Hegel vai dizer, pela astúcia da história, a gente tem um processo através do qual, veja, nas relações sociais, em que esse egoísmo é levado livremente às últimas consequências, você tem a promoção do desenvolvimento econômico burguês capitalista, que vai fazer com que a sociedade vá se tornando cada vez mais rica. Você não vai ter uma sociedade de iguais nunca, você vai burguês e trabalhador, um produz a mais-valia, outro acumula capital. Mas se o burguês não organizar a produção da mais-valia, o trabalhador não tem emprego. Então interessa para o trabalhador que o burguês ganhe cada vez mais dinheiro, faça cada vez mais emprego. Quanto mais emprego tiver, veja, maior a oferta de emprego, isso significa que o salário tende a aumentar, a prosperidade vai ser coletiva. A sociedade burguesa, ela nunca vai ser uma sociedade igualitária, e não pode ser, porque os indivíduos são necessariamente diferentes, eles nunca vão ser idênticos. Então não tem sentido uma sociedade igualitária como pensava o Babeuf, por exemplo, lá no fim da Revolução Francesa, ou logo depois você vai ter os socialistas utópicos. Para o Hegel isso não tem o menor cabimento. O que tem cabimento é falar, olha, vai ser uma sociedade de desiguais, mas a desigualdade agora não é contraditória, é complementar. O trabalhador só vai receber o salário dele porque o capitalista está acumulando o capital. O capitalista só vai acumular capital porque o trabalhador está produzindo mais-valia. E esta é uma relação que não é de contradição, de complementariedade. Os diferentes agora se complementam. A sociedade deixa de ser uma sociedade contraditória para ser uma sociedade complementar. Percebe? A diferença deixa de ser contraditória para ser complementar. E o resultado disso é que a gente estaria caminhando para a sociedade da igualdade, liberdade e fraternidade do Robespierre, do Marat e do Danton. Chegamos à sociedade perfeita, à sociedade feliz. Os seres humanos vão ser de fato livres. Tranquilo? Então veja, quando ele vai dizer que o Estado ele tem que ter um poder de repressão, um poder de violência, para ser capaz de manter esta concorrência sob controle, para não possibilitar que a sociedade se desfaça num processo de violência, de guerra civil, etc., ele está dizendo, veja, esse papel do Estado, cadê o Estado? Não escrevi. Esse papel do Estado, tá certo? Corresponde, olha, à promoção do bem comum. Portanto, a existência do exército, da burocracia, de todo o controle estatal, da repressão daqueles que se revoltam, sejam da classe dominante ou seja da classe dominada. Veja, tudo isso passa a ser a promoção do bem comum. Ele é capaz de descrever, e ele descreve legal, como este processo que a gente hoje reconhece como sendo de alienação. Mas para ele, nesse momento, veja, não tem alienação nenhuma, é só a promoção do bem comum. Por que ele pode fazer isso? Por que ele pode dizer que o Estado, a violência, né, a dominação, a exploração do homem pelo homem é a promoção do bem comum? Veja, ele só pode fazer isso porque ele está tratando todos os indivíduos como se fossem indivíduos livres e iguais. Porque todos os indivíduos tiveram a sua existência agora rebaixada ao nível da cidadania. Todos são cidadãos. Enquanto cidadãos, todos são iguais. E a cidadania cancela a diferença real, que uma é capitalista, outra é proletária. Então veja, o Hegel, ele pode dizer todos os indivíduos são humanos. Mas ele vai dizer todos os humanos são cidadãos. E enquanto cidadão, dentro da cidadania, a diferença real de cada indivíduo não conta. O trabalhador, ele não vai entrar como Pedro, Joaquim e Antônio, ele vai entrar como um trabalho abstrato. E o indivíduo da classe dominante, ele não vai entrar como Pedro, João, Antônio, ele vai entrar como cidadão, tá certo, da classe dominante. E o fato de ser da classe dominante não o torna nem mais cidadão, nem menos cidadão. Então, veja, você tem um conceito de cidadania que cancela, é um conceito da cidadania que abstrai o indivíduo concreto
E, portanto, é um conceito que cancela as mediações do real, muitas das mediações do real. Tal como o trabalho abstrato cancela as mediações do indivíduo que de fato é, que está vendendo a sua força de trabalho. Então, veja, no mercado, a sociedade burguesa vai reconhecer que todos são proprietários de uma força de trabalho. O indivíduo real aqui desaparece. Na esfera da política, todos são cidadãos. Desaparece aqui o indivíduo real. Então, quando você exclui da humanidade o que os indivíduos de fato são, o Hegel é capaz de dizer, veja, o Estado, a violência que acompanha o Estado, este processo, tá certo, de repressão, de dominação, etc., é a promoção do bem comum. Portanto, é algo bom, é algo ético, não é algo negativo, não é um processo de alienação, não é uma desumanidade socialmente posta. Veja, o que a gente tem de paralelo entre o Aristóteles e o Hegel? Ambos estão dizendo, Estado é a promoção do bem comum, portanto a violência, tá certo? Este complexo alienante aqui, ó, é a promoção do bem comum, isto aqui é a ética. Veja, o que mais que eles têm de comum? O Aristóteles exclui todos os escravos da humanidade e o Hegel exclui da humanidade os indivíduos reais, o que os indivíduos de fato são. E nenhuma dessas construções filosóficas, nenhuma dessas ideologias no sentido, lembra, hoje de manhã, ideologias no sentido amplo, tá certo? Nenhuma dessas concepções de mundo, elas podem incorporar o que de fato a humanidade é, com todas as suas determinações. Você tem que cancelar uma parte do que a humanidade é, para você transformar isto aqui, ó, de um complexo alienante, num complexo ético. Tu sabe, toda essa discussão que a gente tem hoje no Brasil, com uma certa força, temos que... O nosso problema na política é que a gente faz política sem ética, a gente precisa de uma ética na política, uma política com ética. Veja, e você pode escolher entre Aristóteles e Hegel. Tá certo? Não tem outra alternativa. Imaginar que o exercício do poder político, que só pode ser feito pela mediação do Estado, é algo não alienado, algo não alienante, só pode ser na esfera do Hegel ou do Aristóteles. O que significa que você tem que cancelar o que a sociedade de fato é, o que a humanidade de fato é. Tranquilo? Veja, por que este complexo alienante não comparecia no paraci da humanidade, posso falar assim? Na consciência que a humanidade tem, na consciência mais avançada que a humanidade tem de si em cada momento histórico, veja, por que não comparecia nesta consciência como um complexo alienante? Porque nesse momento, veja, este complexo alienante desenvolvia as forças produtivas, levava a humanidade para frente. Então, apesar de destruir a maior parte da humanidade, tem barbaridades, tem sofrimento, os indivíduos manifestam esse sofrimento, manifestam essa barbaridade, mas entendem que isto é um acidente, tá certo? Isto não é a característica, né? Entende? Olha, o rei, por pior que seja, tá certo? É um rei que promove a ordem, promove o progresso. É muito melhor uma sociedade com rei do que uma sociedade sem rei, que vai por causa, nesse sentido, tá certo? Veja, na medida em que a humanidade vai evoluindo e na medida em que a gente... Eu vou ter que escrever aqui, ó. Isso aqui vai estar lá, tá certo? Veja, na medida em que a gente passa pela Revolução Industrial, este processo histórico todo passa por um salto qualitativo, por um salto ontológico, diria Lukács. Surge a abundância. Veja, o que abundância significa? Significa que pela primeira vez na história da humanidade, o mercado não funciona mais. Lembra hoje de manhã? Porque agora você passa a ter sistematicamente, não é um acidente, você passa a ter sistematicamente uma produção maior do que as necessidades humanas. Agora você pode atender a todas as necessidades de todos os indivíduos do estômago e da fantasia. Lembra o comecinho do Capital do Marx? Agora é possível fazer isso. E na medida em que você tem a abundância, o mercado não funciona mais. Porque agora você tem uma oferta muito maior do que a procura e os preços tendem a cair abaixo do custo de produção. Então a economia capitalista é o primeiro modo de produção na história da humanidade que você tem crise econômica, não porque a produção caiu, mas porque a produção aumentou.
Você chega na abundância, em vez da abundância ser o fim da miséria humana, a abundância ser uma elevação da necessidade humana a um patamar em que as necessidades da reprodução biológica já se tornaram completamente atendidas, em vez da gente chegar neste patamar, a gente vai num patamar que assim, ó, a economia começa a se desenvolver, bate na superprodução, bate na abundância, crise de superprodução, crise cíclica. Vem de crise cíclica em crise cíclica até chegar 1970, 1975, 76. Quando bate 1975, 76, a superprodução, graças ao Fordismo, graças ao Estado de Bem-Estar Social, lembra que a abundância chega a tal patamar que a crise não consegue mais superar a abundância. A crise se torna permanente. E o resultado é que a partir daí você passa a ter um processo de desenvolvimento que o capitalismo só pode sobreviver, os empresários só podem sobreviver fazendo duas operações casadas. Você tem que aumentar constantemente a produção e você tem que gerar constantemente o desemprego. Você tem que empregar cada vez mais gente para você ampliar a extração da taxa de mais-valia. Ampliar a taxa de extração da mais-valia. E o resultado disso, veja, é que a sociedade passa a viver uma crise permanente, na qual você necessita de cada vez menos força de trabalho, portanto, na qual os indivíduos humanos cabem cada vez menos na sociedade, e a sociedade burguesa começa a se desfazer. Porque, veja, a galinha de ovos de ouro da burguesia está no trabalho vivo, a mais-valia. Lembra? O segredo, a grande descoberta histórica que a burguesia faz é que você tem uma única mercadoria que, quando você a consome, ela produz um valor maior do que o valor dela própria, que é a força de trabalho. Se você começa a eliminar a força de trabalho no processo produtivo, você começa a eliminar a sua fonte de mais-valia. E se você vai fazendo isso, veja, a composição orgânica do capital, lembra disso? Né? Você tem muito mais investimento para cada trabalhador que você está empregando. O que significa que a lucratividade vai caindo lá embaixo, cada vez mais. Isso significa que o capital tem cada vez mais dificuldade para se reproduzir. A única forma que as empresas, porque o capital se reproduz assim, né? As empresas, a única possibilidade é tecnologia mais avançada, menos trabalhador, maior produção. Você entra num ciclo que a humanidade não cabe mais dentro da economia capitalista. Nunca coube plenamente, mas vai cabendo cada vez menos. A sociedade vai se tornando cada vez mais desumana. A concorrência destes indivíduos vai se tornando uma concorrência que não é para ter um emprego melhor ou pior, uma concorrência para ser... Agora a concorrência é para sobrevivência biológica. Você não tem mais comida, você não tem casa, você não tem assistência médica, não tem... E o resultado disso, veja, é que a sociedade começa a literalmente se dissolver. Aquilo que o Hegel temia, que se o Estado não consegue impor uma ordem que coloca limite à concorrência, na medida em que a crise estrutural do capital, a partir de 1970, o Messados que usa esse termo, que a crise estrutural do capital avança, veja, a violência passa a ser algo tão decisivo, tá certo? Na determinação de quem vai continuar dentro da sociedade, quem vai continuar tendo um lugar econômico, produtivo dessa sociedade, veja, que a sociedade começa a se desmanchar. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que a partir deste momento, este complexo pode comparecer, ser reconhecido como um complexo alienante que é. Porque a partir deste momento, veja, a necessidade e a possibilidade que a humanidade tem nós temos que superar a sociedade que produz mercadorias e que, portanto, necessita do mercado para poder se reproduzir. Nós temos que superar isso aqui, ó, porque isso aqui não funciona mais. Para superar uma sociedade que necessita do mercado, você tem que acabar com a propriedade privada, você tem que acabar com a exploração do homem pelo homem, não tem outra forma. O que significa que você pode finalmente reconhecer o caráter alienado, o caráter alienante que isso teve desde lá de trás, ó. Mas que nesse longo processo histórico cumpria também um papel positivo de acelerar o desenvolvimento das forças produtivas. A partir desse momento, você passa a ter uma contradição antagônica entre o desenvolvimento das forças produtivas, leva a capacidade humana de fazer história, e você passa a ter uma contradição cada vez mais gritante com o desenvolvimento das forças produtivas do capital, que são as forças desumanas, que destroem a humanidade, que são anti-humanas. Então, a partir deste momento, o caráter alienante explode de tal forma que quase que desaparece da consciência na vida cotidiana que isso aqui já foi decisivo para o desenvolvimento da humanidade. A superação da luta de classe, a superação das classes sociais, da propriedade privada, se transforma em algo tão urgente que muitas vezes se esquece do papel extremamente revolucionário e positivo que teve na história da humanidade, mas que acabou, hoje não é mais assim.
Então, veja, a gente entra num processo histórico que finalmente isso vai acontecer. Começa com Feuerbach, tá certo? Os socialistas utópicos, mas vai explodir com Marx e com Engels. Que você pode olhar e falar, opa, isso aqui é um processo de alienação. E a partir deste momento, veja, esta violência que faz parte, que é algo absolutamente imprescindível na vida cotidiana das sociedades de classe para ela se reproduzir, esta violência finalmente aparece como algo desumano, algo alienado, uma desumanidade socialmente posta. Porque agora se transformou um obstáculo ao desenvolvimento da humanidade. A revolução entrou na ordem do dia. Não quer dizer que entrar na ordem, não quer dizer que se tornou a consciência dominante, não é isso que eu estou dizendo. Mas do ponto de vista histórico, a revolução entrou na ordem do dia. Diga. Não, diga, dá 2 minutos. Dá 2 minutos mesmo. Então veja, o que vai acontecer? A partir desse momento, essa violência, ela vai ganhar uma qualidade nova. A função social dela não é mais produzir o desenvolvimento da humanidade. A função dela é conter o desenvolvimento da humanidade para possibilitar a continuidade do desenvolvimento do capital. Inverte a função. E o resultado disso é que, tanto na totalidade social, ela passa a exercer esta função, o que requer dela, tá certo? Uma nova configuração, pense no complexo industrial militar, e do outro lado, você vai ter um papel no interior dos processos de exteriorização. Você passa a ter, na medida em que as relações sociais não possibilitam mais o desenvolvimento da humanidade, pelo contrário, requerem um rebaixamento do nível da humanidade, do nível de humanidade da humanidade, na medida em que isso acontece, o espaço de desenvolvimento dos indivíduos encolhe, se torna cada vez mais alienado. E os indivíduos entram, as individualidades entram na crise que a gente está vivendo hoje. Que as pessoas param de pé graças a Prozac, tá certo? Quando não se suicidam, quando estão morando em Bela Ponte. Então a gente faz o intervalo, eu volto, tá certo? E a gente recupera essa questão. Outra coisa, hein? Putz, eu estou ficando até sem voz, de tanto falar, sem fôlego, de tanto falar. Tem um mundão para falar, pessoal, então...